Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Quem vos fala aqui é o pregador José Santos, trazendo mais um pouco da palavra do Senhor para o meu e para o seu coração. Eu queria falar hoje, meus irmãos, sobre uma verdadeira convenção, né? Um verdadeiro chamado, né? Quando verdadeiramente nós somos escolhidos por Deus. E para falar sobre uma nova convenção, uma verdadeira conversão, uma conversão que tem 100% Jesus Cristo, eu queria que você fosse comigo a Atos dos Apóstolos, capítulo 9, na conversão de Saulo, né? Quando Saulo se converteu a Cristo. Para você poder entender só um pouquinho quem era Saulo, segundo alguns historiadores, diz que Saulo ele tinha 1,5 metro de altura, ele era calvo e manco de uma perna. Por incrível que pareça, era Saulo. E esse Saulo, como eu e você temos sonho, ele tinha um sonho também. O sonho desse Saulo de Társio era ser um guarda pretoriano, um guarda, entendeu? Um soldado, para você entender melhor. Mas segundo a história diz que para ser um guarda, um soldado, tinha que ter 1,80 m, 1,82 m, 1,70 m também. E Saulo de Tarso ele só tinha 1,5 m. Então jamais ele conseguiria ser um soldado, jamais. Então, por não poder ser um soldado, o que é que ele faz? Ele vai e estuda aos pés da mente mais potente que existia naquela época, por nome de Dr. Gamaliel. E a história vem dizendo que esse Saulo de Tarso ele se torna um poliglota, né? Um homem bem estudioso. E por ele se tornar um homem muito estudioso, muito sábio, né? E ter estudado aos pés da mente mais potente, que era Gamaliel. Saulo ele começa, meus irmãos, por não poder ser um soldado, um guarda, né, pretoriano, como eu falei, ele começa a perseguir o povo de Deus. E perseguir o povo de Deus, irmãos, duas coisas vão acontecer. Ou a pessoa se converte ou morre. Porque o Senhor diz na sua palavra, antes que houvesse dia, eu era. E não há ninguém que possa fazer alguém escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? E a história vem dizendo que certa vez esse Saulo de Tarso chega para o sacerdote e diz assim, dá carta para ir a Damasco. E as pessoas olham para ele sem entender bem, falam, mas peraí, carta a Damasco? Isso. O que é que você vai fazer lá, Saulo? Eu vou buscar esses da seita do Nazareno. E se eu encontrar, vou lançar na prisão e, se possível for, até matar. Esse irmão era Saulo de Társio, um baixinho invocado na força de uma leoa parida. Era esse Saulo. Mas a história nos relata que ele vai buscar os irmãos. E quando ele chega, tinha que ser ali, irmão, no caminho de Damasco. Uma luz resplandece em cima dele. E ele escuta uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Duro é para ti calcitrar contra os grilhões. E Saulo pergunta quem é? Aqui é Jesus, a quem tanto tu persegue. A história vem dizendo, irmão, que naquele exato momento Saulo ficou cego. Os soldados que iam com ele pegaram ele e levaram à casa de um homem por nome de Judas.
E o interessante dessa passagem, para você entender o que é uma verdadeira conversão, que Jesus chama um homem por nome de Ananias e diz: Ananias, filho, desce a rua chamada direita, na casa de um homem por nome de Judas. Tem um rapaz lá orando e em visão ele via que tu entrava na porta e colocava a mão na cabeça dele e ele voltava a ver. Irmãos, para você poder entender, tópicos assim que eu achei bastante interessante. Qual o primeiro? Ele estava orando. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos de nós não ora mais? Quantos de nós não busca mais ao Senhor? Só corremos atrás de profeta que venha profetizar alguma coisa na nossa vida. Um segundo tópico bastante interessante nessa passagem é que Jesus vem dizendo a Ananias, ele orando. Aí eu pergunto, quanto tempo faz que a gente nem ora mais? Não busca mais a presença de Deus? E vamos empurrando com a barriga. Não, eu sou crente, quando a trombeta tocar, eu sou o primeiro a subir, porque eu sou crente. Só que Jesus vem dizendo, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Medite nisso, irmão. Medite. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente pensa que tem, mas a gente não temos. Muitas das vezes a gente pensa que somos, mas nós não somos. E quando o Senhor acaba de falar tudo para Ananias, desce Ananias, a rua chamada direita, na casa de um homem por nome de Judas, tem um rapaz lá orando, e em visão ele via, e Ananias, como um bom servo do Senhor, já vai cumprir o que o Senhor determinou para ele fazer. Só que Ananias não perguntou para o Senhor quem era o homem. E de repente o Senhor diz, Ananias, tu sabe quem tu vai encontrar lá? Não, eu estou indo na casa de Judas, o Senhor não mandou? Sim, Ananias. Mas quem é a pessoa? Senhor, me perdoe. Eu não sei. Quem é a pessoa? O Senhor diz, Ananias, é Saulo de Társio. Quando o Senhor diz, irmãos, para Ananias que é Saulo de Társio, Ananias começa a relembrar como se o Senhor não soubesse. Ananias começa a dizer, não, muito vi falar desse homem. Quantas perseguições fez ao teu povo, não lembra, Senhor? Lá em Jerusalém. Quantos mal fez? Lançou pessoas na prisão, matou. E o Senhor manda eu ir até ele? Jesus diz, Ananias, filho, vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Todos nós conhecemos a história, irmão, que Ananias desce à casa de Judas, ora por Saulo, Saulo volta a ver. E o que eu acho mais lindo nessa história é que Saulo, ele já sai pregando o evangelho. As pessoas não acreditavam, mas não tinha problema. O importante era que Deus acreditava nele. Isso, irmão, é uma verdadeira conversão. A pessoa já sai para fazer a obra de Deus, quer as pessoas acreditem ou não. Quer as pessoas acreditem que ele é evangélico ou não, mas ele já estava fazendo a obra do Senhor. A história também vem nos relatar, irmão, que quando Saulo desce a Jerusalém, preste atenção, o bispo-geral das igrejas de Jerusalém era Pedro. E a notícia chega aos ouvidos de Pedro, olha, tem um rapaz aí e está pregando o evangelho. Está dizendo que encontrou Jesus. E Pedro diz, mas quem é ele? Saulo de Társio. Irmão, quando diz para Pedro, é Saulo de Társio, Pedro diz, não, negativo. E de repente Saulo chega em Jerusalém. E quando vai conversar com Pedro, imagina, Pedro diz, negativo.
Eu sou o ministro geral das igrejas de Jerusalém. E não foi, eu não te ungi a apóstolo. Eu não te ungi a nada. E a história vem narrando, irmão, que Saulo, pelas pessoas não acreditar que ele tinha verdadeiramente se encontrado com Jesus no caminho de Damasco, a história diz que Saulo teve que sair do povo, do meio do povo. O que eu quero dizer é que quando a pessoa não aceitar você pregando na cidade onde você mora, vá para outra cidade. Lembre que Jesus disse que um profeta não tem honra na sua pátria. Vá para outra cidade, mas não pare de pregar o evangelho. E a história diz que Saulo volta para Társio. Volta para Társio. Era Saulo de Társio, então a cidade dele era Társio. Ele volta para a cidade dele. E ele vai trabalhar, sabe com o que, meus irmãos? Fazendo tenda. Mas a história diz também que antes dele sair para a cidade de Társio, porque Jerusalém não aceitou, se levantou um rapaz por nome de Barnabé. A tradução do nome Barnabé é o filho da consolação. E Barnabé diz assim: Saulo, filho, todos aqui em Jerusalém não acreditam em você, mas eu acredito, fique tranquilo. Mas a história, meu irmão, também narra que foi 14 anos que Saulo ficou afastado de Jerusalém. E certa vez se levantou uma grande igreja na cidade de Antioquia. E a cidade de Antioquia se levantou, essa grande igreja, por causa do testemunho de Estevão. Todos nós sabemos que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita do Pai. E isso chocou os irmãos. E muitas pessoas se converteram. E uma grande igreja se levantou na cidade de Antioquia, e Pedro, por ser ministro de Jerusalém, passa um pregão em Jerusalém perguntando quem poderia ir para dirigir a igreja em Antioquia, para conversar com aquelas pessoas. Barnabé, mais do que pronto, levanta sua mão e diz: eu estou aqui, Pedro. Pedro disse: então pode ir. Barnabé disse: não, eu sozinho não vou dar conta não, é muita gente. Eu posso levar alguém comigo? Pode. E ele vai lá em Tarso e vai buscar o pequeno Saulo, depois de 14 anos que Saulo estava afastado. O que eu quero dizer para você nesta manhã, que eu estou gravando esse vídeo, é o seguinte: quanto tempo faz que Deus te prometeu alguma coisa? Quanto tempo faz que Deus te prometeu que ia te dar algo? Não, pregador José Santos, já faz 7 anos, 8 anos e você já está murmurando? Saulo foi 14 anos, esperou a vez dele. Então, se Deus prometeu alguma coisa para você, espere que vai chegar a sua vez também. Vai ter que ser no tempo de Deus. Só para você entender, o ministério que Jesus me deu foi há 7 anos atrás, no ano de 2010. Nós estamos no ano de 2017, pertinho de acabar o ano de 2017. E o ministério que Jesus me deu ainda não cresceu. Sabe por quê? Porque o tempo não é meu, é dele. O momento não é meu, é dele. Então o que eu queria dizer para você: espere. E a história diz que Barnabé, quando chega na tenda de Saulo, diz assim: irmão Saulo, chegou a hora. E Saulo ajeitou suas coisas tudo e disse: irmão Barnabé, vamos embora, porque eu já perdi muito tempo aqui, foi 14 anos. Mas quando ele chega, irmão, agora pense em Jerusalém. Pedrão olha bem assim dentro dos olhos dele, imagine, e diz: agora vem cá, tu é apóstolo. Quem te consagrou apóstolo? Paulo olha dentro dos olhos dele e diz assim: Pedro, há 14 anos atrás, eu conheci um homem, se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei, mas me mostrou coisa, tá? Me mostrou coisa que nem a tu, que é presidente de Jerusalém, das igrejas de Jerusalém, posso falar. E todos nós conhecemos a história, nasceu um dos maiores apóstolos das missões modernas. Então eu encerro esse vídeo nessa manhã dizendo para você: se Deus prometeu alguma coisa para você, espere. Mas primeiro, tanto eu como você que está me vendo, nós temos que ter uma verdadeira convenção. Porque Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ali foi uma verdadeira convenção. Por quê? Porque quando Saulo se converteu,
que Ananias coloca a mão na cabeça dele, ele volta a ver, a vida dele mudou. Então eu encerro minhas palavras dizendo: se a sua vida que está me vendo agora continua ainda sendo a mesma, você nunca se encontrou com o Senhor. Você só conhece o Senhor de ouvir, mas você nunca teve uma experiência com o Senhor. Ah, pregador, mas você está me repreendendo? Não. Eu só estou te alertando. Temos que ser luz para este mundo cheio de trevas. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer a sua luz sobre a sua vida e da sua família. Deixa um clique aí se você gostou, tá bom? É só um alerta para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe.